O dia 9 de novembro marca o aniversário da queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989 na Alemanha. A estrutura de concreto que dividia o país física e ideologicamente desde 1961 foi destruída durante uma manifestação popular que marcou o início do processo de reunificação alemã e da derrocada do comunismo na Europa Oriental. A queda do Muro de Berlim é o tema do vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Leonardo, sou professor de História e Atualidades e 3 vezes na semana tem um vídeo novo sobre esses assuntos aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, a hora é agora, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. Bom, a divisão da Alemanha começou logo no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, quando ela foi ocupada pelos 4 países aliados: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. No começo, eles dividiram a Alemanha em 4 zonas de influência: uma britânica, uma francesa, uma norte-americana e uma soviética. Com o avanço das tensões da Guerra Fria e por diferenças ideológicas, acabou sendo formado 2 territórios: o ocidental, que era a República Federal da Alemanha, uma democracia e tinha influência do bloco capitalista, principalmente dos Estados Unidos, e o lado oriental, chamado de República Democrática da Alemanha, um país oficialmente comunista e membro da União Soviética. Com a configuração desse quadro e a formação do bloco comunista no leste europeu, os Estados Unidos logo criaram uma estratégia para barrar o avanço desse bloco pela Europa e assim vai surgir o Plano Marshall. Esse plano tinha o objetivo de financiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental que sofreram com a destruição causada pela guerra. O resultado disso é que a cidade de Berlim Ocidental do lado capitalista se desenvolveu e a população do lado oriental de Berlim, insatisfeita política e economicamente, começou a se mudar em grande número para o lado ocidental. Só em 1953, mais ou menos 331 mil pessoas da Alemanha Oriental abandonaram o país e entre 48 e 61, aproximadamente 2.700.000 pessoas deixaram o país. E aí, para conter o êxodo de habitantes, os governos da Alemanha Oriental, governada na época pelo Walter Ulbricht, e da União Soviética, governado pelo Nikita Khrushchev, decidiram construir um muro que isolasse Berlim Ocidental. O Muro de Berlim foi construído em uma noite, na passagem do dia 12 para o dia 13 de agosto de 1961, e durante 28 anos foi o símbolo da divisão do mundo por causa da Guerra Fria. A justificativa oficial do lado oriental era que o muro protegeria a sua população da influência fascista do outro lado, que buscava impedir a consolidação do Estado socialista. Bom, na prática, ele prevenia que cidadãos fossem para o lado ocidental, fugindo de um Estado fechado, repressor e vigilante. Algumas estimativas vão dar o número de 100 mil pessoas que tentaram atravessar para o lado ocidental nos 28 anos em que ele esteve de pé, mas só 5 mil conseguiram e mais de 200 morreram tentando. Essa divisão era uma barreira de 155 km de extensão, sendo que o muro mesmo de concreto tinha pelo menos 106 km e quase 4 metros de altura. E qual era o contexto, né? O que estava acontecendo no mundo antes da queda do Muro de Berlim? Bom, o bloco comunista entrou numa grave crise durante a década de 80 e a situação não foi diferente na Alemanha Oriental. Existia uma crise econômica que era evidenciada pelo aumento da dívida externa do país, crescimento do déficit comercial, a falta de mercadorias e a indústria e a infraestrutura do país estavam à beira de um colapso. A insatisfação da população da Alemanha Oriental com a falência econômica do seu país era agravada pelo autoritarismo do governo que não aceitava críticas, perseguia opositores, censurava a cultura e a opinião das pessoas. Tanto é que foi criada a famosa polícia secreta chamada de Stasi, que era o símbolo dessa repressão no governo. A insatisfação da população crescia e fez com que movimentos de oposição começassem a ser organizados, apesar da repressão do governo. A crise política na Alemanha Oriental começou a ser agravada, especialmente a partir de 1989, por conta de alguns fatos que aconteceram na Hungria e na Polônia, outros 2 países do bloco comunista.
Então, em junho de 89, a Hungria decretou a abertura da sua fronteira oeste, que dava para as nações capitalistas, e isso impactou diretamente a Alemanha, porque somente no mês seguinte, 25 mil pessoas da Alemanha Oriental decidiram ir para a Hungria e de lá foram para a Áustria e pediram asilo político na Embaixada da Alemanha Ocidental. Enquanto isso, na Polônia, era eleito o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra Mundial, e isso também fez com que milhares de pessoas se mudassem da Alemanha Oriental para a Polônia. Esse fluxo de acontecimentos desembocou em uma série de protestos na Alemanha Oriental, especialmente nas cidades de Berlim e Leipzig, que eram as maiores cidades deste lado da Alemanha. Nessa época, tinha algo chamado Cortina de Ferro, que era a política soviética de se manter fechada para o resto do mundo e que já não era mais sustentável em um mundo globalizado. Desde 1985, como secretário-geral do Partido Comunista, e 88 como presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev tentava manter a estrutura do governo de pé, cedendo aos poucos aos anseios da população por mais liberdade e abertura, ao mesmo tempo em que ele tentava fazer reformas para manter a economia soviética que estava colapsando. Mas o que ele estava oferecendo para a população ainda era muito pouco, e vários protestos começaram a se espalhar pelas repúblicas europeias. A pressão sobre a União Soviética aumentava, e com isso, um dos discursos mais famosos do século XX foi realizado quando o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em visita ao lado ocidental, desafiou Gorbachev a abrir a fronteira. Isso vale a pena ver. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Talvez o exemplo mais simbólico da abertura da Cortina de Ferro foi justamente o evento que culminou na queda do muro. Na Alemanha Oriental, no dia 4 de novembro de 89, 500 mil de pessoas foram até o muro para pedir o afrouxamento das fronteiras e facilidades para atravessar de lado. A situação fugia do controle e isso resultava na demissão de milhares de membros do governo. Os protestos também ganhavam uma magnitude que não se via na Alemanha Oriental desde a década de 50. Sem conseguir conter as manifestações, o governo permitiu viagens em anúncio feito no dia 9. O porta-voz da Alemanha Oriental realizou o anúncio da nova lei de mobilidade aos cidadãos. A lei anunciada pelo porta-voz basicamente acabava com as restrições que existiam na fronteira da Alemanha Oriental. Durante uma entrevista, ele acabou falando equivocadamente para um jornalista que a lei entraria em vigor em caráter imediato, só que na verdade essa lei só seria válida depois de ser aprovada no parlamento. O anúncio do porta-voz na imprensa levou milhares de pessoas nos postos fronteiriços da Alemanha Oriental. Essas pessoas exigiam o direito de atravessar as fronteiras para entrar no lado ocidental e, bem rápido, umas 100 mil pessoas se reuniram ao redor do Muro de Berlim, forçando as autoridades da Alemanha Oriental a endossar a lei. Na virada da noite do dia 9 para 10 de novembro, uma multidão carregando pás, picaretas e outras ferramentas começou a realizar o trabalho de derrubada do muro que separava os dois lados de Berlim. A queda do Muro de Berlim não foi o motor das revoluções por independência nas repúblicas soviéticas, mas foi um dos seus maiores símbolos. Protestos vinham acontecendo de forma sincronizada nos países do Bloco Leste desde o início de 89, e a revolução ainda se espalhou para países bálticos até chegar à Ásia Central. A partir de junho, o Partido Comunista Soviético permitiu pela primeira vez que os países fizessem eleições próprias. Mas nada disso surtiu os efeitos desejados, até que em dezembro de 91, a União Soviética foi oficialmente desmembrada. E como que se deu a reunificação da Alemanha? Apesar das fronteiras abertas, a Alemanha só começou a se reunificar a partir de 1990.
Não houve a criação de um terceiro estado, o que aconteceu foi o lado oriental sendo absorvido pelo lado ocidental. Para isso foi preciso criar um comitê de cooperação, elaborar a unificação monetária, estabelecer um plano de reformas econômicas e realizar tratados políticos. Também houve a necessidade de recuperar uma parte da história que tinha sido escondida pelo antigo regime. O que aconteceu foi que, logo depois da queda do muro, burocratas dos órgãos como Stasi começaram a destruir documentos. Iniciativas populares até hoje buscam reconstruir essa memória histórica, literalmente colando as páginas de documentos que foram rasgados. Todo o processo burocrático de unificação foi oficialmente encerrado no dia 3 de outubro de 1990. Bom, e se você chegou até aqui, curta esse vídeo e se ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora para não esquecer. Na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link para as minhas redes sociais. Eu vou te pedir para entrar pelo menos no meu canal no Telegram para receber os avisos de vídeos novos e o calendário das lives. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 8 da noite. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.